Então, por favor, ore, irmã. Assim, querido, eu te agradeço, Pai, pelo dia maravilhoso que tu nos deste, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui unidos para estudar um pouquinho da tua palavra, Pai. Abre o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra e cada dia aprender um pouquinho mais. Obrigado, Senhor, pela nossa alimentação, pelo nosso dia maravilhoso, pelo calorzinho que está fazendo. Toma nossas vidas em tuas mãos, dê sabedoria ao Léo e cada dia mais, para nos transmitir a tua palavra. É o que eu te peço hoje, sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estavam falando sobre o retiro e a bênção que foi o ensino. E é interessante que hoje, mais de 40 anos depois, lembro de um irmão que veio aqui para o Rio, veio até de fora, e deu várias aulas, mas um dia foi por que eu acredito na Bíblia? Por que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu não me lembro tudo que ele falou naquele dia, mas uma coisa que me surpreendeu é que ele disse: acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia fala a verdade e não esconde as coisas feias. Mostra todos os heróis, né? O Abraão, Davi, o Pedro, todos com suas virtudes e com seus defeitos. E hoje nós estamos em Atos. Lucas escreveu Lucas e Atos, e quando Lucas conta essa história em Atos, ele faz a mesma coisa. Ele mostra as coisas bonitas da igreja primitiva. Já vimos várias passagens bonitas, falando, elogiando os irmãos, mostrando as coisas boas, mas ele também mostra coisas erradas, coisas feias. E isso, para mim, além de mostrar que é verdade, que não está escondendo as coisas, não está inventando, está falando tudo como é na realidade, isso também nos ajuda hoje, porque todos nós temos nossos defeitos, ninguém é perfeito, e não vamos encontrar uma igreja perfeita, uma comunidade perfeita, que toda comunidade tem seus desafios e suas falhas, e todos nós precisamos crescer. Vamos então para Atos capítulo 5. Esse capítulo é um pouco maior, não sei se vai dar para estudar tudo, são 42 versículos hoje. Vamos começar com a primeira parte, e é do 1 ao 11. Vou aproveitar que Alves está aqui hoje, pedir ele para ler, mas antes de ler, Alves, me perdoe, que eu vou fechar o microfone de todo mundo. Peraí, E depois, não, eu vou fechar o seu de novo. Depois você abre. vou pegar o óculos aqui. Tá. Então, fechei os microfones, que estou escutando algum barulho, não sei de onde. O Alves foi pegar o óculos, ele pegando o óculos vai ler. Estamos em Atos, capítulo 5. É bom lembrar, eu vou ler o finalzinho do capítulo 4, antes dele pegar o 5 que é uma sequência. Vou ler 4, 32 ao 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente uma coisa, sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. 4:36. José,
um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, Alves, capítulo 5, do 1 ao 11. Do 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve a parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheste Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-se, porventura, não se teria teu e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, e não mentiste ao homem, mas a Deus? E ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobrevindo a grande temor a todos que ouvimos. E levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo, e levantando e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, ele disse: vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. E tornou-lhe Pedro: por que entras em teu acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, e entrando ao moço, acharam-a morta, e ele, levando-a, a sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Obrigado. Então, muitas vezes, quando a pessoa lê esta passagem pela primeira vez, a pessoa pode achar que o maior pecado desse casal foi cobiça, né, ganância. Mas eu penso que tem outros 2 pecados que entraram à frente da ganância. Ganância tem um pouquinho, certamente. Mas qual é o pior pecado, o principal pecado desse casal nessa situação? O que você acha? A mentira? A mentira, para mim, a mentira seria a segunda maior, né? Que até frisa aqui que diz que mentiram não só para os homens, mas tentaram mentir para Deus. É claro que Deus tudo sabe, né? Enganar a Deus ninguém engana. Uma coisa também é certa que o casal combinou, né? Foi tudo premeditado. Que ele entrou, ele falou, e depois ela entrou, não sabia de nada, e ela repetiu a mesma história, e os dois tiveram o mesmo fim. Mas o que levou a essa situação? Até por isso que eu li o final do capítulo 4. Já estou dando a dica. Pode parar, então. Wellington quer falar? Sim, que levou que, na verdade, no final do capítulo 4 está que toda a comunidade, sobretudo aqueles que vinham de longe, né, vendiam as suas propriedades e compartilhavam
com todos os necessitados, né? Ou pelo menos com a congregação. Sim. Então, Ananias se sentiu na obrigação também de vender essa propriedade. Mas não queria compartilhar tudo. Então, tem a ver, mas eu acho que tem uma outra coisa aí. O caminho é esse. Se ninguém está acompanhando meu raciocínio, Holly? Eu vou Porque chutar. É, Mas porque eu estou lendo agora o Testamento Velho, então o povo, eles faziam tudo, não para Deus, e todo mundo foi fazendo coisas unificado para fazer. Esse foi o pecado que eles faziam. E essa pensando esse também, eles foi na hora, como Deus, eles morreram na hora, não foi coisa que o povo fez. O Deus próprio fez. sim, foi um pecado grave, certamente, que Deus matou os dois na hora. Daniel, Se todos nós fôssemos mortos, né, na hora de nosso pecado, não teria ninguém no planeta Terra, né? Mas certamente outra coisa aqui é o versículo 11, que Deus fez isto para ensinar a comunidade, que foi algo que todos precisavam parar e pensar. Pode falar, Alves? Daniel, a fazenda era dele, as terras eram dele, ele vendeu. Ele poderia ter retido o dinheiro dele e não ter dado nada, mas como acho que ele ofereceu para vender e reteu a metade do dinheiro, ele prometeu, fez alguma promessa, deu e disse que daria o dinheiro todo e não deu. Então, eu vou falar logo. Voltando para o final. Alguém queria falar? Não, eu acho que era o egoísmo, foi o egoísmo deles, eles não queriam compartilhar com todos. Não, eles até estão compartilhando, né? Eu não sei, aqui não fala por quanto venderam o terreno, nem por qual porcentagem que reteram e deram. qual porcentagem deram. Eu não Sim. sei. Vamos imaginar, venderam um terreno por 30 mil, né? E ficaram com 10 e deram 20. O problema é que falaram para todo mundo, nós vendemos por 20. E aqui está o dinheiro todo, né? Mas eu penso que eles fizeram isto porque quando Barnabé fez o que fez, aquela doação total, ele recebeu elogios, ele foi bem visto. E penso que esse é um grande pecado eu sei que eu já caí nesse pecado de pensar o que os outros vão pensar, né? Qual é a minha imagem, né? Os irmãos gostam de mim, acham que eu sou uma pessoa, né? Um homem de Deus, então valorizando sua imagem. Eu acho que esse é o maior pecado. Porque se eles não estivessem preocupados em como seriam vistos, facilmente poderiam dizer: nós vendemos e ficamos com 50%, estamos dando 50%. É o que diz aqui, né? Você não precisava nem vender. Depois que você vendeu, o dinheiro era seu, né? Por que, então, mentir e dizer que estão entregando 100% do valor, sem Ah, necessidade? se ele dissesse a verdade, ficasse com a metade, falasse, vendi por 200, mas vou dar só 100 só. É, ou seja, por exemplo, quem dá o dízimo está fazendo uma coisa boa, quem dá 20% está dando duas vezes o dízimo. Então, Isso. ainda seria uma oferta generosa, né? Mas o problema é que, pelo que eu vejo, né, queriam os aplausos, né? Queriam aparecer. Ele quis se engrandecer diante do povo, para É, ser exaltado como Barnabé. é, exatamente. Não é? É o que Jesus falou sobre jejum e oração, não foi? Falando com a Você, alimentação. quando ora, vai para seu quarto, fecha a porta e ora para seu pai em secreto.
Você, quando está jejuando, né, lava seu rosto, não deixa ninguém saber que está jejuando. Que é entre você e Deus. Bom, vamos. Esther, eu acho que é alguma coisa dali que está fazendo um barulhinho. Não sei se é o ventilador ou se tem outra coisa. Aqui em casa não tem nada. Eu É, vou mas desligar o ventilador aqui, tá, vou ligar o outro. tá. Parou? Vamos ver com o tempo, né? Por enquanto tá bom, tá, melhorou. Por enquanto melhorou. Ah, então é o ventilador de teto mesmo, está muito forte ele. É, Vou ligar do outro. tá. Então eu vou ler o que está na nossa apostila de hoje. A igreja em Jerusalém teve dificuldades e vitórias. O pecado de Ananias e Safira foi duplo: o amor ao louvor dos homens e o amor ao dinheiro. Por estes motivos, os dois resolveram mentir aos apóstolos e também mentiram ao Espírito Santo. O pecado deles foi premeditado. E no versículo 11: mas o insucesso da trama de Ananias e Safira provou ser tão benéfico à causa de Cristo como seu sucesso teria sido maléfico. Deus mostrou, número 1, como ele odeia o pecado. Número 2, que ele deseja um povo honesto e obediente. O pecado penetrou no rebanho de Deus, mas Deus transformou o caso em vitória para sua causa. O resultado da santidade da igreja, junto com a pregação da palavra, foi a conversão de muitas almas. Até vamos ler essa próxima parte aqui. Fátima, poderia ler do 12 ao 16? Sim. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, vemos aqui muitos milagres realizados por meio dos apóstolos e, como acabei de ler no esboço, juntando o povo buscando a Deus com santidade, honestidade e amor, com os sinais que Deus realizava por meio dos apóstolos. O versículo 14 diz: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então, sempre a igreja está crescendo, não só em unidade, mas também em tamanho. Mais pessoas se convertendo a Cristo. E é algo muito bonito. Mais alguém? Um comentário aqui? Uma observação? Sim, pode falar, Sandy. Desculpe, é que eu estava relacionando, né, isso que estava acontecendo aqui com os milagres que os apóstolos realizavam, com a oração que eles pediram, né, lá no capítulo 30, do versículo 4, do capítulo 4, versículo 30, né, quando eles pediram lá em oração, estende a tua mão para curar sim. e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus, né? Sim. Então, assim, como sempre Deus fala,
Deus escuta quando a gente ora e pede alguma coisa. Eles pediram a Deus e ele ajudou eles para poder converter aqueles irmãos, né? Aham. É, uma coisa que está aqui na folha diz: o Senhor deu aos apóstolos poder para fazer milagres maravilhosos. E a pergunta é: quem hoje tem o dom de cura que Pedro tinha? Essa coisa da sombra de Pedro curando as pessoas. Até parece ser um poder maior do que o próprio poder de Jesus. Pelo menos Jesus nunca fez isto. Claro que Jesus poderia ter feito se ele quisesse, mas o poder que Existia um Jesus tem. pastor que passava e ia curando, né? O paletó dele, onde passava, ia curando, né? Léo, Sim, hoje não acredito que não tenha, mas assim, existe milagres, né? Eu não acredito que o homem bota a mão na cabeça, vai curar ninguém, assim como a gente vê por aí, mas eu acredito em milagres. Existe milagres. então eu acho que, Verônica, depende de qual a definição que nós damos para esta palavra. Por Certamente exemplo, Deus é vivo, Deus ouve nossas orações e Deus atende nossas orações. eu Agora, digo, por exemplo, é os milagres. diferente daquilo que Jesus fez e que os apóstolos fizeram. Não, eu digo assim, por exemplo, hoje de acontecer, às vezes, né, um carro tem um acidente, aí um acidente muito feio, tem criança, tem gente, alguém se salva ali, né? Sim, Morre todo mundo, salva um. Isso não pode ser um milagre? certamente é uma grande bênção de Deus. Eu Ah. creio no poder de Deus. Outra Eu, pergunta é com hã? relação ao Ananias e a Safira, né? No caso, eles esconderam essa parte do dinheiro. Naquela época, eles não sabiam que Deus poderia saber, né? Que eles estavam mentindo, ou os apóstolos Deveriam, para né? poder saber. Eles não tinham essa noção de que podia. Tipo, por exemplo, a gente pode inventar uma mentira hoje, mas a gente sabe que para Deus a gente não mente. A gente mente para outras pessoas, mas a gente sabe, tem a consciência que Deus está sabendo que a gente está, da mentira que a gente está inventando. Eles não tinham essa consciência? Então, eu tenho uma pergunta para você, Verônica. É, eu vou perguntar a você, mas eu já vou levantar minha mão e dizer que eu já fiz. Se você já cometer algum pecado, porque você naquela hora não tinha ninguém olhando. Ah, já, com certeza. Então, mas Não você não lembro. sabia que Deus vê tudo? Então, sabia, então, mas assim, hoje eu evito, hoje assim, eu evito muito, mas quando eu não sabia, eu achava que estava tirando vantagem. Se eu mentisse, se eu pudesse levar vantagem em alguma coisa, hoje eu já não faço mais isso, mas claro que a gente peca consciente, né? Uhum. Sim, muitas das vezes consciente. Sim, Mas eu acho que eu já menti para mim, tipo, em trabalho, já menti para me safar de algum problema, de sim, alguma coisa, com certeza eu já fiz. sim. Então, nós também deveríamos saber que Deus sabe, né? Que ninguém vai enganar a Deus. Como eles, né? Acho que não pensaram, né? Certamente não pensaram, senão, é, Não, eu digo porque naquela época, assim, na época eles tinham mais contato diretamente com Jesus, né? Agora a gente sabe que o castigo vem à tona, mas assim, não pode demorar. Eu digo assim, por Jesus, assim, naquela época eles terem mais contato. Hoje a gente sabe que Deus existe, mas assim, a gente não andou com Jesus. Eu digo nesse sentido. mas até naquela época, Jesus andava por vários lugares, ele não podia estar em todos os lugares. Eu não sei se Ananias e Safira tiveram a oportunidade de ver Jesus cara a Ah, cara, tá. né? Por exemplo, acreditamos que de Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus andou com Jesus e João andou com Jesus, mas que Marcos e Lucas não conheceram Jesus pessoalmente, só conheceram Jesus através de outras pessoas, Ah, tá. né? Alves levantou a mão? O Léo, você falando sobre de ser curado, que naquela época, né, os apóstolos eles confiavam muito no trabalho deles, que o Senhor deixou uma palavra bem forte, que faria obras maiores do que a dele.
Então, nós não se colocamos, às vezes, fazer isso, se colocar a fazer a obra que que Jesus nos ensinou, para que a gente venha orar, porque o homem não cura ninguém. Quem cura é Deus. Tem que colocar bem claro que o homem não tem poder para curar ninguém, nem para salvar. Tem sim, interceder junto a Jesus, que é o único que nós podemos pedir a Jesus, ao Pai, né, que nos conceda a vitória, conceda a cura por alguém. Então, é aí que nós vemos que o homem em si mesmo não tem condições de curar ninguém, nem de convencer os homens. Quem tem é o Espírito Santo de Deus que tem esse poder. Sim, E foi é dado claro que quando por nós Jesus. oramos porque acreditamos que Deus tem poder. Tem Porque poder para salvar as almas, tem poder para curar, tem poder para restaurar famílias e qualquer outra e coisa. é pela essa fé que que foi dada a nós para nós estarmos presentes diante do Senhor, porque é através da palavra, da cura, da parte de Deus, que nos fortalece, que nós temos uma confiança de uma salvação. Porque se não for assim, nós não teríamos para que ficar diante do Senhor, se nós não tivermos fé da cura, da salvação. Eu já vou reconhecer você, Holly, mas uma coisa também que nós temos que lembrar é que, até falando sobre Jesus, quando Jesus andou pela terra, nesse mundo, Jesus não curou todo mundo. Jesus curou muitos, mas tem acho que em Marcos capítulo 1, tem uma situação onde curou muita gente num dia. No dia seguinte, tinha pessoas procurando Jesus. Jesus não atendeu aquelas pessoas e foi para outras cidades. E ele disse: Eu vou para outras cidades para pregar ali, porque eu vim para isso. Então, nem Jesus curou todo mundo. E hoje, todos nós sabemos que às vezes nós oramos, pedimos para uma cura, para a restauração de um casamento, para a salvação de nosso filho, e às vezes recebemos aquilo que pedimos, às vezes não. Agora, não entendo tudo. Eu sei que, em parte, depende da decisão da pessoa, né? Porque se a pessoa não quer se converter, Deus não obriga ninguém a se converter. Mas quanto à cura, por que Deus curou um e não curou outro? Até o exemplo da Verônica. Porque no acidente, uma pessoa morreu e a outra pessoa sobreviveu. Aí, só Deus para responder. Eu não tenho a resposta. Rory pode falar, depois o Wellington. Eu queria comentar esse Moisés e nessa nova aliança ele teve com o povo judeu, teve outros também, mas essa foi a época como mandamentos, 10 mandamentos altamente espiritual, teve muitos, e também Deus fez um milagre e depois outro, e protegendo, guardando o povo de israelitas e dando comida. E para mim, esse livro, essa mesma época, é outra nova aliança com Jesus. Então, teve esse apóstolos, isso é muito o poder de Espírito Santo em um lugar lá em Jerusalém incrível, muito poderoso. É interessante, até Rory, vendo o Antigo Testamento, que lá tem milagres, mas os milagres mais em certas épocas, né? Como você falou, na época de Moisés, tirando o povo do Egito, foram vários milagres. Depois, acho que fica um tempo, quase não se fala em milagre. E tem na época de Eliseu e Elias, ali também fizeram muitos milagres. Exatamente porque Deus, né, como faz
numa época tem mais, outra época menos, mas o que vemos é que sempre o milagre é para mostrar que Deus está presente, que, como você falou, devemos ouvir a palavra que está sendo pregada por esse que está realizando o milagre, porque mais importante do que a cura física, sem dúvida, é a cura espiritual. Porque se eu estou com câncer e recebo a cura para viver mais 15 anos ou mais 30 anos, graças a Deus. Mas ainda vou falecer um dia. Mas ganhando a minha salvação, posso até ser atropelado amanhã e eu estou bem. Amém. Wellington? É isso que eu ia falar, exatamente, que temos que ter claro o conceito de cura. E, se bem era importante para Jesus fazer essas curar, mas o mais importante para ele era pregar a palavra. E o que tem que ser mais importante para nós é isso. E tem muitas pessoas que não têm claros os conceitos e, por exemplo, deixam de acreditar em Deus porque tiveram uma tragédia na família, Sério. porque o Deus não salvou o filho de uma doença, porque, enfim, por muitas coisas, e a pessoa deixa, tá, Deus não existe, porque aconteceu isso comigo. Mas o importante é ter essa cura espiritual, é ser salvo. Isso é o que importa mais que a cura física. Até voltando para nosso capítulo de hoje, um milagre, se podemos dizer que é milagre, quando Deus matou Ananias e Safira, foi uma ação muito divina, mas que poderia afastar pessoas de Deus, né? Achar que Deus é esse, né? O Deus que mata pessoas. Mas para muitas pessoas, já vimos aqui versículo 11, grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos serviu para aproximar pessoas de Deus. Então, como você está falando, né, Wellington, numa tragédia, algumas pessoas buscam mais a Deus, ou outras pessoas ficam com o coração fechado, o coração duro e ficam com raiva de Deus. Eu escutei uma analogia falando sobre o sol quente, né, que o sol quente na manteiga deixa a manteiga mole, né? Fica mais mole, mas o sol quente no barro, o barro endurece. Então, aí de novo vem a reação de cada pessoa. Como está nosso coração? Qual vai ser a nossa reação diante das coisas que acontecem? Que todos nós vamos ter nossas dificuldades nesta vida, né? Sem dúvida, de alguma forma. Pode não ser problema de saúde, mas pode ser um problema na família, um problema no trabalho, né? Tantas outras coisas. Mais alguém? Não quero parar o assunto se tiver outras pessoas querendo falar. Então, agora, se vai dar tempo de conversar sobre tudo, que é a maior parte do capítulo, mas pelo menos ler tudo, e depois vamos ver até onde dá para analisar. A Luciana, poderia ler do 17 até o final. Sim. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Amém. 17, né? Até o final? Sim. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo
e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, e dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas, que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressadamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 30. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos e disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra de homens se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, porque para que não aconteça, serdes também achados combatendo com Deus. 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Obrigado. Amém? Então, aqui já acabamos de falar sobre altos e baixos e dificuldades. Vimos aquela passagem do 12 ao 16, falando sobre os apóstolos realizando milagres e maravilhas. Então, a palavra maravilha parece que dura 1 minuto, porque logo depois do versículo 17, o que acontece? Bem, teve um problema entre irmãos, com Ananias e Safira, um problema dentro da igreja, agora vem o ataque fora da igreja, né? A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Porque os sacerdotes, os saduceus, estão cheios de
Veja. Inveja. Inveja. Cheios de inveja. Então, não pensaram duas vezes e mandaram prender os apóstolos. Aqui também, né? Se fosse um movimento humano, os apóstolos, com esse poder de Deus, poderiam derrotar todo mundo, né? Como Jesus falou, eu poderia chamar legião de anjos e acabar com todos vocês. Mas os apóstolos foram para a prisão, só que Deus enviou um anjo que abriu as portas do cárcere. E tem uma palavrinha que eu acho tão bonita aqui no versículo 20, que o anjo levou os apóstolos para fora e disse: dirijam-se ao templo, relatam ao povo toda a mensagem desta vida. Não é lindo? Qual é a mensagem que eles estão pregando? Nós chamamos de evangelho, a Bíblia também chama de evangelho, mas aqui usa outra palavra. Palavra de vida. Vida, né? Então, essa é a nossa salvação, né? A verdadeira vida, não só a vida eterna, mas a vida agora que vale a pena viver, né? Uma vida com sentido, uma vida que, quando deitamos de noite, podemos dormir bem, sem remorso ou qualquer coisa assim. Aí, então, imagina, né, a reação dos grandalhões quando no dia seguinte os apóstolos estão lá no templo de manhã cedo ensinando o povo. Eles mandam buscar os apóstolos na prisão, mas não estão na prisão, né? O 23 diz o quê? A prisão está tudo trancado lá, ninguém abriu a cela, mas não tem ninguém lá. A palavra que eu sublinhei na minha Bíblia, no 24, a palavra perplexos. Diante desse relato, o capitão da guarda, os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Realmente, todo mundo coçando a cabeça, né? E aí, quando falaram que estavam lá no templo ensinando, o capitão trouxe os apóstolos, e diz agora sem uso de força, porque temiam que o povo os apedrejasse. Então podemos ver a mão de Deus em toda essa situação. E os apóstolos então vão diante do Sinédrio. Todo mundo sabe quem é o Sinédrio, né? Os 70 mais poderosos lá do judaísmo. E qual foi a ordem do sumo sacerdote? Está no 28. Então, fala mais sobre Jesus, a vida. Muito Então, bem. mais. Não fale neste nome. Também é interessante, nesse nome, né? E aí, novamente, Pedro fala no 29, algo que ele havia falado, foi no capítulo 4? Ou 3, que temos que obedecer a Deus e não os homens. Foi o 4:20. E aqui é no 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. E Pedro aproveita, na minha Bíblia são apenas 3 versículos. 30, 31 e 32, temos uma pequena pregação ali, que lembra as outras pregações em Atos 2, em Atos 3, né, falando que Deus enviou Jesus, que os homens mataram Jesus, que Deus o ressuscitou, e que eles são testemunhas
destas coisas. E, então, querem matá-los, e quem levantou foi um homem chamado Gamaliel. Gamaliel. Esse Gamaliel se mostrou um homem sábio, né? Acalmou todo mundo. Qual foi o conselho de Gamaliel? Quem gostaria de relatar? Wellington? Ele relatou das histórias de dois judeus que antigamente se tinham rebelado e juntos tinham discípulos também. Mas quando esses judeus foram mortos, essas cabeças foram mortas, essas rebeliões, esses discípulos se afastaram. Tá? Isso acontece naturalmente quando se seguem causas humanas, tá? Mas o que Gamaliel aconselha é justamente deixar esses apóstolos livres, porque se é uma causa humana, eles vão se afastar porque estão seguindo Jesus, e se Jesus é humano, naturalmente eles vão se afastar, tá? Agora, se realmente é filho de Deus, tá? Eles estariam julgando, tá? Discípulos de Deus. Tá? Então, era essa conselho. Eu vou ler aqui, Wellington, 39. Melhor. O 38 e 39. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que esse dizer de Gamaliel, só a última parte é verdadeira, porque pelo menos aqui na Terra, porque realmente não é bom lutar contra Deus. E se é de Deus, ninguém pode parar o que é de Deus. Mas a primeira parte, eu diria que, de fato, algumas coisas que são dos homens podem crescer e muito, né? E por muito tempo. Até eu diria que o catolicismo tem muita coisa dos homens, está aí há séculos. E nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a Igreja Universal. Eu vejo que tem tanta coisa errada, mas a igreja que cresceu muito e ainda está aí, né? Não acabou. Pode não estar no auge como alguns anos atrás, mas não é por ensinar coisas erradas que deixou de crescer. Mas pelo menos aqui o conselho de Gamaliel deu certo para acalmar até um certo ponto, né? Os sacerdotes, que até mandaram açoitar os apóstolos. Então, não foi fácil. Então, de novo, eles estão lá realizando milagres, Deus está com eles, mas não ficam poupados do sofrimento. Sim, Wellington. Não, eu ia acrescentar que você está certo. Tem muitas ideias, tá, que são feitas pelos homens e tem muito sucesso. Mas no caso podemos citar muitos casos, né? Caso da Igreja Católica, caso do muçulmano também, né? Siguen, ou de outras igrejas, siguen ideias dos homens, mas estão, para mim, estão disfarçados de conceitos divinos. Então, eu imagino que é por isso que tem tanto sucesso. Porque as ideias que são humanas mesmo, as filosofias humanas, geralmente duram
pouco tempo, a tal ponto de que hoje estudamos na história muitos movimentos humanos, mas acabaram. Muitas ideias e acabam. Essas ideias acabam. Agora, esse conceito que disfarçar as condutas humanas com actos divinos, eso que confunde a las personas y por eso llevan mucho tiempo haciendo, ¿no? Eu imagino isso. Aham. Certo. Entendi. Muito bem. Mais alguém? Eu vejo esse perecerá aqui, do 38, é Sim. como não vai durar para sempre, né? E se Sim. é de Deus, vai durar para sempre. Isso que quer dizer, né? Não, sem dúvida. Quanto ao isto, não vai durar para sempre. Que Deus, no final, só Deus e o seu povo que vai permanecer, com certeza. Mas, por enquanto, como já citamos, tem várias ideias erradas surgindo aí duram anos e décadas e séculos, às vezes. Eu gostaria de ler uma coisa que está aqui no esboço, que até pulamos essa parte, já passamos essa parte, sobre a fala de Pedro e o confronto entre Pedro e o Sinédrio. Está escrito aqui: quando os apóstolos se apresentaram perante o Sinédrio, o sumo sacerdote fez duas acusações. Vocês nos desobedeceram e em seu ensino estão procurando nos culpar pela morte de Jesus. E Pedro se defendeu dizendo três coisas: antes importa obedecer a Deus do que os homens. E, em segundo lugar, vocês realmente mataram Jesus, o qual Deus ressuscitou, e nós somos testemunhas desses fatos. Então, acho que Pedro foi muito feliz nessa parte. Sofreu, mas conseguiu entregar esta mensagem. Então, voltando para o final do capítulo, para fechar aqui, 41 e 42, também nos lembra qual foi que a Sandy lembrou, né? O final do capítulo 5 foi assim, né? Quer dizer, o capítulo 4 foi assim. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo e também de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, aí já é algo tão diferente do que é pregado em algumas dessas denominações hoje, o Evangelho da Prosperidade. Venha para a igreja e pare de sofrer. Venha para a igreja para ficar rico, para ter tudo que você deseja. Que aqui eles estão alegres por serem considerados dignos de serem humilhados pelo nome de Jesus. E uma receita para a gente, quanto ao evangelismo, ensinando e proclamando Jesus no templo, quer dizer, reuniões grandes e também de casa em casa. Um trabalho que não parava. É assim que temos que fazer hoje. Que bom que Estefano, a Lúcia está animada, que nós também possamos ter esse mesmo ânimo, né? O ânimo de quem está conhecendo Jesus hoje. Animada. Uma outra também estava muito animada, mas ela só fez 3 aulas, então ela tem que aprender um pouquinho mais. Ah, tá. Então, eu vou querendo também. Então, tomara que não demore muito. Tem que aprender um pouquinho mais a palavra. Luciana? Sim, pastor Leandro, irmãos, esse versículo aqui, 41, né, quando
ele vem nos lembrar também lá no Sermão da Montanha, né? Mateus 5:11, que diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Sim, lá nas bem-aventuranças, essa é a última, né? Bem-aventurados seremos quando somos perseguidos por causa de Jesus, e até ele fala, aconteceu assim com os profetas do passado. E nesse 41, né, é onde eles se regozijaram, na verdade, né? Sim. Por terem padecido essas afrontas pelo nome do Senhor Jesus. E às vezes nós achamos, bom, se Deus está com a gente, tem que ser maré mansa, né? Mas não é assim, né? Quem mais? Rony? Eu tenho pergunta, quantas vezes nós tem no Testamento Novo esse nome com uma maiúscula, nome? E não é por causa do nome. Vai acontecer de novo? Bom, se tem outro lugar, eu não sei. Quanto às letras, se é minúsculo, maiúsculo, esse é do tradutor. Porque no documento original não tem isso, né? Mas é certo que aqui o nome é Jesus. Até eu não sei que quando sai da boca do sumo sacerdote, de uma certa forma, ele deve falar assim para não falar Jesus, né? Mas ele acaba dando até mais valor para Jesus, querendo dar menos valor para Jesus, né? Realmente é maravilhoso ver o poder de Deus, como nós falamos hoje, nos milagres, mas também o poder de Deus na coragem dos irmãos, né, na perseverança dos irmãos, os irmãos sofrendo e mesmo assim alegres, com tanta humildade, com tanta determinação, e que esse mesmo Deus possa aumentar a nossa fé para que nós, nas dificuldades, nas tribulações, possamos ter esta mesma perseverança. Amém. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, quero agradecer ao Senhor por este dia, por esta noite, por esta oportunidade. Estamos estudando esse livro maravilhoso, um livro que nos fala de seus filhos do passado, nossos irmãos. Agradecemos, Pai, pela coragem desses irmãos aqui no final do capítulo, mas ajude-nos também, Pai, que possamos lembrar do início do capítulo. Irmãos que falharam, uma falha muito grande, a vontade de aparecer, e usaram da mentira, do engano. Pai, trabalhe em nossos corações, para que possamos ter como nosso desejo somente agradar ao Senhor e não nos preocuparmos, Pai, com a nossa imagem, o que os outros vão pensar, o que o outro vai dizer, mas servir ao Senhor com simplicidade, servir ao Senhor com humildade e saber que esta é a melhor recompensa. Obrigado, Pai, por seu amor por cada um de nós. Ajude-nos, Pai, que possamos perseverar, sermos fiéis ao Senhor, assim como o Senhor sempre foi e sempre será fiel. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Parar a gravação.